Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao canal Fluxo de Crescimento. Meus colegas, hoje gostaria de discutir um tema que todos desejam, mas que poucos realmente conseguem alcançar: a produtividade. Não se trata apenas de estar ocupado, mas de ser genuinamente produtivo. É importante entender que há uma diferença significativa entre estar ativo e alcançar resultados. Muitas pessoas passam seus dias correndo atrás de prazos, participando de reuniões, verificando cartas e respondendo a e-mails. No final da semana, elas frequentemente se sentem no mesmo lugar, cansadas, mas sem um real progresso. Ser produtivo não significa apenas movimentar-se, mas sim movimentar-se na direção certa. Não se trata de rapidez, mas de ter propósito. Muitas pessoas podem estar se esforçando intensamente, mas em direções erradas. O fato é que você pode passar toda a sua vida ocupado e ainda assim não alcançar nada significativo. A verdadeira produtividade é quando cada ação o aproxima de sua visão, quando cada esforço se traduz em progresso. A produtividade verdadeira ocorre quando sua energia está em sincronia com suas prioridades. Portanto, não apenas pergunte-se o quanto fiz hoje, mas pergunte-se o que fiz hoje realmente importa. Porque não é a quantidade de trabalho que define sua vida, mas a qualidade do seu foco. Não estou aqui para oferecer uma fórmula mágica ou uma solução secreta, pois elas simplesmente não existem. Estou aqui para compartilhar com você o que chamo de 7 hábitos que podem torná-lo a pessoa mais produtiva do mundo. Hábitos que não apenas reorganizam seu dia, mas transformam você. Lembre-se, você nunca se tornará mais produtivo apenas tentando criar mais tempo. O tempo é imutável. Você não pode aumentá-lo, retardá-lo ou guardá-lo. O que você realmente pode fazer é transformar a si mesmo. Você pode gerar sua energia, suas prioridades e sua autodisciplina. A diferença entre aqueles que alcançam muito e aqueles que alcançam pouco não está nas horas que têm, mas na forma como utilizam essas horas. Algumas pessoas ficam à espera da oportunidade perfeita, enquanto outras aproveitam o que têm e tornam-no ideal por meio de esforços. Então, antes de entrarmos nos hábitos, lembre-se, a produtividade não é sobre apressar cada dia. É sobre se tornar a pessoa que utiliza cada momento de forma sábia. Hábito número 1. Comece seu dia antes que ele realmente comece. Não espere o amanhecer para decidir como será o seu dia. É como iniciar uma jornada sem ter um destino definido. As pessoas que conquistam sucesso geralmente planejam seu dia na noite anterior. Antes de fechar os olhos, reserve 10 minutos para definir suas prioridades para o dia seguinte. Determine o que realmente importa e não apenas o que é fácil. A maioria das pessoas acorda e começa a reagir a mensagens, solicitações e barulhos ao seu redor. Mas a pessoa disciplinada desperta com um propósito, já sabendo qual é sua missão. Ao planejar, você está preparando sua mente subconsciente para o sucesso enquanto dorme. Você acordará com clareza, não com confusão. Você inicia o dia com objetivo, não em estado de pânico. A maioria das pessoas perde as primeiras horas tentando descobrir o que fazer, e essa já é uma batalha perdida. Planejar na noite anterior é como afiar seu machado antes de cortar uma árvore. É a preparação simples que traz grandes resultados. A mente humana adora ordem. Ao planejar, você está comunicando a si mesmo que é responsável. Você abandona o modo reativo e começa a viver intencionalmente. Muitos pegam seus celulares assim que acordam, começando a rolar pelas redes sociais e reagindo à programação dos outros. E assim, perdem o dia antes mesmo de começar. Já os produtivos acordam sabendo o que precisam fazer. O plano está estabelecido. As prioridades estão claras. Isso não é apenas organização, é poder. Porque quando você controla sua manhã, controla seu momento. E ao controlar seu momento, você controla seu destino. A diferença entre o caos e a clareza é um plano escrito. É como ter um mapa em meio a uma floresta. Sem ele, você pode dar voltas em círculos. Com ele, você avança diretamente em direção ao seu objetivo. Assim, esta noite, antes de descansar, dê à sua mente a ordem que ela precisa. Permita que seu plano dialogue com seu subconsciente. Amanhã, venceremos.
Se você conquistar seu maior desafio logo pela manhã, caminhará com confiança durante todo o dia. É o que chamo de comer o sapo. Se você precisa fazer algo difícil, não fique olhando para isso o dia todo. Faça logo pela manhã. Por quê? Porque a procrastinação alimenta o medo, e o medo alimenta o fracasso. Quanto mais você adia o que é complicado, mais pesado se sente. Muitas pessoas iniciam o dia com tarefas fáceis, pensando que isso é um aquecimento. Mas, na verdade, estão evitando a dor. E toda vez que você evita o desconforto, você fortalece o músculo da procrastinação. Os vencedores fazem o oposto. Eles se deparam com o maior desafio primeiro. Formam um hábito de coragem e de impulso. Você notará algo surpreendente quando isso se tornar uma disciplina. Você começará a se sentir mais conectado, pensará com mais clareza e sua força aumentará, porque a batalha mais difícil do dia já terá sido vencida. A produtividade começa onde a resistência termina. Você perceberá algo mágico ao aplicar isso diariamente. Quando você enfrenta seu maior desafio logo cedo, tudo mais parecerá mais leve. Sua mente se torna mais forte, sua energia se intensifica e seu propósito se esclarece. Você começa a experimentar o que chamo de poder do impulso, porque o impulso mantém a roda girando após o primeiro empurrão. A produtividade não é sobre fazer tudo, mas sim sobre fazer o que realmente importa. E o que realmente importa muitas vezes é o que você menos deseja fazer. No entanto, assim que você superar essa barreira pela manhã, você construirá uma confiança interna que o acompanhará pelo resto do dia. É como afirmar ao seu subconsciente que, se você pode lidar com isso, pode lidar com qualquer coisa. Essa é a forma como a disciplina se desenvolve. É assim que as características são formadas. Todos os dias você se depara com uma bifurcação: conforto ou conquista. Opte pela conquista e você viverá com o poder silencioso do progresso. Valorize seu tempo como um tesouro. Você tem apenas 24 horas por dia. Nenhum a mais, nenhum a menos. Ricos, inteligentes, pobres ou despreparados, todos estão sob o mesmo sol, no mesmo tempo. O que realmente faz a diferença é como cada um investe essas horas. Cada minuto que você deixa escapar é um minuto que desaparece do seu futuro. Trate seu tempo como se fosse ouro. Invista-o onde ele se multiplica, não onde se evapora. Muitas pessoas protegem seu dinheiro, mas desperdiçam seu tempo e depois se perguntam por que não avançam. Mas aqui está a verdade. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas o tempo perdido nunca poderá ser recuperado. Uma vez que uma hora se foi, ela se foi para sempre. Portanto, use-a com responsabilidade. Não permita que conversas vãs, tarefas insignificantes ou hábitos improdutivos destruam seu dia. Aprenda a arte de dizer não, firmemente, mas com gentileza. Porque cada sim a algo trivial é um não a algo significativo. Valorize seu tempo e você estará valorizando seu destino. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas o tempo é irrepetível. Por isso, proteja-o como sua posse mais sagrada. Evite que pessoas irrelevantes, reuniões desnecessárias ou distrações sem sentido o afastem de seu propósito. Cada hora desperdiçada é uma oportunidade que nunca mais se repetirá. Aprenda a dizer não, não por egoísmo, mas por seriedade. Sério sobre seu propósito, sério sobre seu crescimento, sério sobre a vida que está construindo. Ser produtivo não significa fazer mais. Trata-se de fazer menos, mas de forma mais eficaz. Não é sobre quantas tarefas você conclui, mas sobre quais delas realmente importam. Quando você começa a valorizar seu tempo, o mundo passa a valorizá-lo também. People can feel when you are intentional. Elas podem perceber que seus momentos têm valor. Quanto mais disciplinado você for com seu tempo, mais você atrairá pessoas que o respeitam. O tempo é o solo onde o sucesso germina. Cultive-o sabiamente, nutra-o diariamente e testemunhe os frutos se multiplicarem. Hábito número 4. Cumpra suas promessas a si mesmo. Se você promete acordar às 6, levante-se às 6, não às 6:10, nem às 6:30.
Cada vez que você quebra uma promessa a si mesmo, sua confiança é afetada. Cada vez que você cumpre, sua confiança se fortalece. Veja, a produtividade não começa por uma lista de tarefas. Começa pelo respeito que você tem por si mesmo. Quando você honra sua palavra, cria integridade, e a integridade gera movimentação. A base de uma vida bem-sucedida é a confiança. Não apenas a confiança nos outros, mas a confiança em si mesmo. Quando você cumpre o que diz, mesmo que seja difícil, começa a se ver de maneira diferente. Você começa a crer que é capaz, digno e apto ao sucesso. Cada promessa cumprida se torna uma base firme em sua confiança. E, com o tempo, você percebe que a disciplina exterior é apenas um compromisso interno transformado em ação. Então, inicia com pequenos passos. Cumpra uma promessa hoje e depois outra amanhã. É assim que a grandeza começa silenciosamente. Todos nós fazemos promessas aos outros por medo de desapontá-los. Mas poucos cumprem promessas a si mesmos, e é aí que a grandeza se perde. Você não pode construir uma vida produtiva em acordos quebrados com sua própria alma. Cada vez que você diz que vai começar amanhã, seu espírito perde um pouco de força. Cada vez que você cumpre sua palavra, ele se fortalece. Na verdade, o mundo não lhe deu motivação, não lhe deu nada. Mas você precisa de disciplina. Você se deu a oportunidade de visualizar como sua vida poderia ser se você realmente seguisse em frente. Prometa-se progresso, não perfeição, e entregue isso diariamente. Você ficará surpreso ao perceber como sua autoimagem começa a se transformar. Você deixará de buscar validação externa, pois suas próprias ações começarão a validar você. Não se trata de impressionar os outros, mas de provar a si mesmo que suas palavras têm valor. O alinhamento entre suas palavras e ações é o berço do poder. O foco é a habilidade mais rara e valiosa no mundo moderno. A pessoa comum se distrai a cada 8 minutos com notificações, conversas ou barulhos. A mente que não consegue se concentrar sempre servirá a quem pode. O foco é a chave para o poder. E cada distração é uma ameaça à sua produtividade. Quando sua atenção está dispersa, sua energia se divide. E uma energia dividida gera resultados modestos. No entanto, quando você consente em se aprofundar em uma tarefa por até 1 hora, consegue realizar mais do que a maioria faz em um dia. O verdadeiro foco é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. Para dominar o foco, você deve aprender a se desconectar do que não é necessário. Desligue-se do que não lhe serve. Proteja seu espaço mental como um território sagrado. Quando sua mente está clara, sua produtividade se intensifica. E os resultados começam a falar tão alto que você não precisará de explicações. Deseja ser produtivo? Crie o que chamo de horas sagradas. Estas são as horas em que você fecha a porta, silencia o celular e se dedica profundamente ao trabalho. Sem interrupções, sem barulho, sem distrações. Apenas você e sua tarefa. Essas horas sagradas são o espaço onde se criam grandes obras, empresas são fundadas e vidas se transformam. A maioria das pessoas trabalha em fragmentos, 5 minutos aqui, 10 lá, e se questionam por que seus resultados parecem dispersos. Mas ao dedicar atenção total a uma atividade, você pode entrar em um estado de fluxo. É quando o tempo parece desacelerar, a criatividade flui livremente e a excelência se torna uma consequência natural. Você para de lutar contra o tempo e começa a dançar com ele. A verdade é que uma mente dispersa apenas produz resultados medíocres, mas uma mente focada cria milagres. Portanto, proteja essas horas sagradas, como um leão protege sua caverna. Torne-as invioláveis e, em breve, o mundo tocará as suas criações. Hábito número 6. Revise e reflita diariamente. Todas as noites, reserve 10 minutos, nem mais, nem menos, e faça a si mesmo 3 perguntas. O que conquistei hoje? O que aprendi? O que posso melhorar amanhã? A reflexão é a ponte entre a experiência e a sabedoria. Sem reflexão, você continuará repetindo os mesmos erros, não importando o quão dedicado você seja. Mas com reflexão, cada dia se torna um professor.
A pessoa produtiva não é apenas alguém que avança, é alguém que se aprimora. Ela vê cada dia como uma lição, cada obstáculo é um espelho. Não basta sobreviver ao dia, é preciso desenvolver-se por meio dele. O dia que não é examinado é potencial desperdiçado. Porém, o dia que é analisado, mesmo com imperfeições, se torna combustível para a maestria. A reflexão transforma sua vida em um espaço onde a sabedoria nunca para de ensinar. As pessoas produtivas não apenas se movem, elas se aprimoram. Elas estudam seus dias da mesma forma que um atleta analisa um jogo. Elas observam, ajustam, adaptam e se perguntam onde perderam o foco hoje. O que desviou sua energia? O que trouxe alegria? Você não pode se tornar sua melhor versão por acaso. Você se torna sua melhor versão intencionalmente. A reflexão é a ferramenta que permite medir seu progresso, e medir é o que gera melhorias. Você não pode corrigir o que não analisa. A maioria anseia por vencer, mas raramente revisa suas estratégias. Aqueles que tiram um tempo para examinar suas ações começam a perceber os padrões que os prendem, e quando você identifica um padrão, pode mudá-lo. Esse é o segredo para o crescimento contínuo. Você não precisa de perfeição, você precisa de consciência. E a consciência surge da reflexão. Todas as noites você reflete. Você atualiza sua sabedoria para o dia seguinte. É assim que você transita da mediocridade para a excelência, do estado ocupado ao brilhante. Hábito número 7. Mantenha-se conectado ao seu propósito. As pessoas mais produtivas do mundo não são as mais ocupadas, mas sim as mais direcionadas. Elas têm uma razão detrás de tudo o que fazem. O propósito é o combustível que mantém a disciplina acesa quando a motivação se esgota. A motivação é passageira, o propósito é duradouro. Quando você entende o porquê de suas ações, o como se torna mais simples. Sem um propósito, a vida fica pesada. Com um propósito, ela ganha vida. Seu propósito dá significado ao seu esforço. Ele colore os momentos difíceis e oferece direção nas incertezas. Você notará que, quando as pessoas perdem de vista seu propósito, perdem também a energia e clareza e, eventualmente, a consistência. Mas se sua motivação for forte, até os obstáculos viram combustível. Você começará a ver desafios como parte da missão e não como interrupções. Portanto, pergunte-se diariamente: o que me direciona? Se sua resposta o inspira, você está no caminho certo, porque produtividade sem propósito é escravidão, mas produtividade com propósito é satisfação, e a satisfação é a recompensa mais gratificante do trabalho. Pergunte-se: por que estou fazendo o que faço? Se sua resposta for vazia, sua direção será descabida. Mas se sua resposta for clara, poderosa e emocional, você irá viver com intensidade. Quando o propósito se torna verdadeiro em seu coração, sua energia se transforma. Você para de agir por aplausos e começa a trabalhar por um legado. Você não precisa de recordações, pois sua razão mesma é sua memoração. Cada vez que acorda cansado, seu propósito clama: continue. Toda vez que você se sente perdido, seu propósito diz: você ainda não terminou. A produtividade sem propósito provoca saciedade, pois ações sem significado esvaziam a alma. Já a produtividade com propósito gera satisfação, pois cada esforço se torna sagrado. Você não desperdiça mais o tempo, você o domina. Você não luta mais por motivação, ela flui em você. Lembre-se deste princípio: quanto mais forte você for, mais brilhante você será. Quando sua vida possui propósito, até os desafios se tornam belos. O propósito transforma a pressão em poder e esforço em oração. Agora, deixe-me dividir algo que a maioria das pessoas esquecem. A produtividade não é sobre perfeição, é sobre progresso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você deve apenas fazer uma pequena mudança hoje. Comece com um hábito simples. Pratique-o até que ele se torne parte de quem você é. Depois, adicione outro. Brilho por brilho, hábito por hábito, sua vida começará a se transformar. A grandeza não é instantânea, é construída ao longo do tempo. O segredo é ser consistente, não volúvel.
Muitas pessoas aguardam um momento perfeito, o tempo ideal ou a disposição necessária antes de agir. Esse é o motivo pelo qual nunca começam. Não espere pelos dias perfeitos, espere pelos dias produtivos, porque mesmo pequenos progressos se somam com o tempo. 10 minutos de foco diários são melhores do que 10 horas de esforçado trabalho disperso. A perfeição é um mito, o progresso é uma lei que sempre se paga. Continue construindo, continue aprimorando e logo seus hábitos se tornarão seus aliados. Você não pode transformar seu destino em uma única noite, mas pode mudar seu rumo em uma única noite. Esse é o milagre da escolha. Uma decisão hoje, uma mudança de atitude, um ajuste na disciplina, pode alterar o curso de sua vida. E assim que você altera a direção, todo o seu futuro começa a se alinhar. As pessoas mais produtivas não começaram como mestres, elas começaram como iniciantes que se recusaram a desistir. Elas caíram, aprenderam e permaneceram persistentes. Essa é a diferença entre quem alcança sucesso e quem não. Não é talento, não é sorte, mas sim perseverança. Cada nova direção começa com uma decisão. Eu não vou mais desperdiçar meu potencial. No exato momento em que você decide, a vida começa a cooperar com você. O vento muda a seu favor. A produtividade não é um dom, é um hábito, e os hábitos são formados pela escolha diária. Você não precisa de um começo perfeito, apenas de um espírito disposto e uma direção clara. O restante virá. Quando você pratica esses hábitos por tempo suficiente, algo belo acontece. Você para de precisar de motivação e passa a viver com impulso. Você não acorda mais ponderando se deve ou não fazer. Você simplesmente faz, pois agora é parte da sua identidade. Você reprogramou sua percepção. A produtividade se torna um estilo de vida, não um fardo. Você se transforma na pessoa que realiza as tarefas, não porque alguém está assistindo, mas porque você treinou sua mente a priorizar resultados em vez de exigências. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade da procrastinação, liberdade da dúvida, liberdade do ruído da indecisão. Você se torna determinado. E esse tipo de comprometimento é imparável. Você começará a entender que sucesso não é questão de sorte. É uma questão de alinhamento. Seus pensamentos, suas ações e seus hábitos começam a trabalhar em uníssono. Você se torna seu próprio motor de progresso. Nesse ponto, você não persegue mais o sucesso. O sucesso começa a buscá-lo. Lembre-se, sucesso não é uma decisão grandiosa. São 1000 pequenas decisões. Cada vez que você escolhe disciplina ao invés de conforto, está construindo seu futuro. Cada vez que você opta por planejamento em vez de adivinhações, está moldando seu destino. Cada vez que escolhe propósito em vez de distrações, está caminhando rumo ao extraordinário. O sucesso é construído em momentos silenciosos, quando ninguém está olhando. É edificante nas manhãs em que você aparece, mesmo cansado, e nas noites em que se mantém focado, mesmo diante da tentação de desistir. A grandeza não ocorre de uma vez, acumula-se discretamente. E em breve seus hábitos se converterão em facilitadores do seu sucesso. O que um dia foi difícil se tornará natural. O que um dia exigia esforço se tornará parte do seu ser. Você deixará de forçar o progresso, pois você mesmo se tornará progresso. Cada pequena escolha, cada esforço diário, cada promessa cumprida, tudo se acumula. E um dia você olhará para trás e perceberá que essas pequenas e consistentes decisões moldaram uma vida além de sua imaginação. Faça disso seu objetivo. Acorde todas as manhãs com intenção e vá para a cama todas as noites com satisfação. Esse é o sinal de uma vida verdadeiramente produtiva. Quando você consegue olhar para o seu dia e dizer, eu fiz o meu melhor, você já venceu, porque o sucesso não é medido por comparações. É medido por contentamento. Não se trata de fazer mais do que os outros, mas de fazer mais do que realmente importa para você. A produtividade não diz respeito apenas à quantia de realizações. É sobre quem você se torna durante todo o processo. Cada dia é uma página em branco e você é o autor. Escreva com clareza, viva com paixão e termine com gratidão.
Quando você vive com propósito, você perceberá que a satisfação não depende mais do quanto você conquistou, mas da sinceridade com que se dedicou. E esse sentimento, essa paz interior, é a verdadeira recompensa de uma vida disciplinada e repleta de significado. Então, meus amigos, comece agora. Não espere por um momento perfeito. Crie um. Planeje seus dias com propósito. Proteja seu tempo com determinação. Cumpra suas promessas com orgulho. Mantenha-se focado, reflita diariamente e mantenha-se conectado ao seu porquê. Enfrente o que há de mais difícil primeiro e faça-o com convicção. Esses 7 hábitos não apenas o tornarão produtivo, eles o transformarão em alguém poderoso. Eles farão de você alguém que não apenas trabalha arduamente, mas que trabalha da maneira certa. E ao se comprometer com isso, você não apenas se tornará mais eficiente, mas se tornará mais próximo de quem você realmente deve ser. Porque, no final das contas, a produtividade não é apenas sobre o que você realiza, é sobre o seu próprio crescimento. É sobre construir uma vida cheia de significado, de movimento e de maestria. Você descobrirá que a verdadeira recompensa não é apenas completar tarefas, mas evoluir na pessoa que você se torna ao longo do caminho. E isso, meus amigos, é a verdadeira produtividade, tornar-se a melhor versão de si mesmo por meio da disciplina diária e das escolhas conscientes.